Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 19 de dezembro, segunda-feira, vamos falar sobre o diabetes, uma doença silenciosa que pode acometer crianças e adultos de ambos os sexos. A diabetes é uma doença que realmente aterroriza tanto crianças como adultos e principalmente a terceira idade. Então o programa é imperdível. Os abraços de hoje são abraços para lá de especiais. Começando pelo meu amiguinho Arthur Magini Quilião. Ele tem 8 anos de idade, é filho da Maria Cristina e do Vinícius. Eu fiquei fã do Arthur por conta da forma educada, respeitosa, um menino de Deus. Parabéns, Arthur. Continue assim. Você orgulha todos que te conhecem, principalmente suas tias e sua avó. Também um abraço para a dona Lecir Fernandes Rodrigues Bruno e seus familiares moradores do bairro José Tavares. Também para Jéssica Gomes Echeverria, seu esposo Adriano e sua filha Railane, moradores do bairro Jardim Noroeste. Pastor José Gabriel, morador do bairro Jardim das Reginas. E, finalmente, um abraço para lá de especial. Eu diria que um abraço de um irmão, porque hoje é aniversário da Denise Ciufi Pereira, minha irmã. Parabéns, Denise. Que Deus continue te abençoando. Muita paz, muita saúde. Que você possa continuar sendo essa mãe exemplar, esposa dedicada. Sempre foi uma boa filha para o nosso pai, nosso saudoso pai. Continua sendo para nossa mãe. É uma irmã que eu tenho um carinho muito grande. Você sempre fez a diferença na minha vida, da minha família. Você que ajudou a educar os meus 3 filhos como educadora, coordenadora da Escola Maria Montessori. Parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus possa te abençoar sempre. Você é uma menina de ouro. Parabéns, conte sempre comigo. O diabetes é uma doença causada pela deficiência na produção de insulina no nosso organismo. Trata-se de uma doença silenciosa e persistente que pode levar a pessoa a ter resultados desastrosos, como a cegueira, por exemplo. No entanto, tem que ser tratada, pois o mau controle da doença ocasiona uma série de complicações agudas e crônicas que podem levar, inclusive, a pessoa à morte. Sobre este assunto, vou conversar com uma amiga já de todos vocês, ela que é farmacêutica, doutora Maria Augusta Quilião. Boa tarde, Maria Augusta. Boa tarde, doutor Paulo. É um prazer tê-la mais uma vez aqui em nosso programa para falar de um tema de suma importância. É uma patologia que atinge as crianças, os adultos e a terceira idade. Explica para a gente do ponto de vista farmacêutico o que vem a ser diabetes. Bom, doutor Paulo, diabetes é uma doença crônica, degenerativa, caracterizada, como o senhor falou, com uma diminuição tanto na produção como na ação da insulina. Essa alteração ela provoca uma série de problemas no metabolismo glicídico, proteico, lipídico do indivíduo. Por que isso? Porque a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que é o responsável por levar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula, porque a célula precisa da glicose para produzir energia. Então, quando essa ação não acontece, nós temos o aumento da glicose sanguínea e a diminuição de energia para a célula. Nós temos 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, que é aquela diabetes que acontece mais em indivíduos jovens, até mesmo crianças, menos de 30 anos, que é uma doença autoimune. É quando o indivíduo ele entra em contato com o vírus da rubéola ou da cachumba e ele começa, é uma propensão dele, produzir anticorpos para as células que produzem a insulina, que são as células beta
da ilhota de Langerhans no pâncreas. Quando isso acontece, o indivíduo ele não tem a insulina para colocar a glicose para dentro da célula. Então os níveis de açúcar aumentam e ele pode até evoluir para uma insuficiência renal. E tem a diabetes tipo 2 também, que é uma diabetes que ela comete geralmente em indivíduos obesos. Nesse tipo de diabetes, nós não temos uma diminuição na produção da insulina, não. É uma diminuição na ação da insulina. As células elas se tornam resistentes à ação da insulina. Então, tem insulina, mas essa insulina ela não consegue carrear a glicose do sangue para dentro da célula. E a célula, como eu já disse, ela precisa muito da glicose para desempenhar as suas funções. Está muito bem explicado agora para você em casa entender. Ou você tem uma diminuição da produção, ou você tem uma ineficácia da ação da insulina. São situações diferentes que levam ao mesmo problema, o diabetes. E quais seriam as causas principais da diabetes? Muito bem. As causas, primeiro, diabetes tipo 1, então, uma doença autoimune que o indivíduo começa a produzir anticorpos contra as células que produzem insulina. Diabetes tipo 2, geralmente a causa é a obesidade. Mas nós temos outros fatores que temos que estar atentos. Crianças, filhas de mães, que durante a gestação não controlaram a diabetes gestacional, essas crianças na fase adulta, elas terão uma propensão maior em terem diabetes tipo 2. Crianças com obesidade infantil, também na fase adulta, são sérios candidatos a desenvolverem a diabetes tipo 2. Além das outras causas, que são os hábitos, sedentarismo, estresse, obesidade, tabagismo, a hipertensão também causa. E um dado muito alarmante que nós temos hoje, cada vez mais indivíduos jovens, crianças, adolescentes, têm apresentado a diabetes tipo 2. Devido toda a questão da cultura, da alimentação, crianças hoje têm mais, nós temos mais crianças com obesidade infantil, então o que normalmente era uma diabetes que aparecia em adultos, hoje ela também é encontrada em crianças, infelizmente. Quer dizer, então, que a pessoa que está em casa deve estar preocupada agora. Será que eu tenho diabetes? Nós temos que olhar primeiro quais seriam os sintomas de diabetes. Quais seriam os sintomas? Bom, doutor Paulo, os sintomas, embora, como o senhor falou, é uma doença relativamente silenciosa, existem sintomas que o indivíduo deve ficar alerta e procurar um médico para confirmar o diagnóstico. A diabetes tipo 1, que é aquela que aparece em indivíduos mais jovens, ela é caracterizada pela polidipsia, que é o aumento da sede, e a poliúria, que é o aumento da frequência com que a pessoa urina. Então, a mãe, ela tem que estar muito atenta. A criança que antes não acordava para ir ao banheiro, agora ela acorda várias vezes para ir ao banheiro. Ela toma muito mais água. Essa criança, ela pode estar com diabetes. Aliado a isso, essa criança, ela tem uma perda de peso. Ela mantém a mesma dieta, mas ela começa a emagrecer. Então, esses são os sintomas típicos da diabetes tipo 1. Da diabetes tipo 2, além da polidipsia e da poliúria, nós temos também a polifagia como sintoma. A pessoa ela começa a comer mais, daí ser uma diabetes muito relacionada ao indivíduo obeso. Então esses sintomas, eles devem ser observados. O histórico familiar também. Sempre a pessoa que tem pai, mãe, irmão, parentes mais próximos com diabetes, ela deve estar mais atenta porque ela tem uma propensão maior de apresentar a doença. Então vocês viram que os sintomas estão relacionados a muita sede, fazer muito xixi, muita diurese e comer muito já na diabetes tipo 2, que a pessoa começa a comer sem parar, começa a ter um descontrole desses três sentidos: sede, a urina e a fome. Como que é feito o diagnóstico? Ele é clínico, faz algum exame de laboratório, já verifica e já fecha o diagnóstico? Exatamente. O diagnóstico, o médico, ele vai primeiro avaliar histórico familiar, como eu já falei, a questão dos sintomas, o paciente ele relata que ele apresenta aqueles sintomas. Aliado a isso, ele também vai fazer exames laboratoriais para verificar se a pessoa, como está a glicemia dela. O primeiro exame é a glicemia de jejum.
Às vezes, essa glicemia de jejum, o resultado não é satisfatório para se fechar um diagnóstico. Então, comprova-se esse resultado com a curva glicêmica, que é um outro exame laboratorial que auxilia nesse diagnóstico. E o médico vai perguntar também para o indivíduo a questão dos hábitos, que são fatores de risco: sedentarismo, estresse, tabagismo, hipertensão. Então, o diagnóstico é feito junto com os exames laboratoriais, o histórico familiar e os sinais e sintomas que o paciente relata no consultório. Maria Augusta, a ingestão de carboidratos, por exemplo, pode ser transformado em açúcar no sangue e complicar uma diabetes? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, diabetes. Uma doença silenciosa, aguda, crônica, grave. Pode levar às sequelas como a cegueira, mas principalmente pode levar à morte. Por isso estamos hoje aqui com uma amiga, ela que é farmacêutica, ela que é responsável lá pelo Hospital do Coração, na área de farmácia, doutora Maria Augusta Quilião. Doutora Maria Augusta, eu lhe perguntei no bloco anterior, e o Mato Grosso do Sul ele fica atento na volta do intervalo, porque as perguntas são perguntas que interessam a todos. Eu lhe perguntei se a ingestão dos carboidratos, e aí você vai explicar para todo mundo que está assistindo quais seriam esses carboidratos, para que eles possam se situar em casa. Eles podem ser transformados em açúcar no sangue e prejudicar potencialmente a diabetes? Sim, doutor Paulo, a questão da alimentação também influencia na evolução e no controle da doença, certo? Inclusive, o senhor me permite mostrar, eu trouxe aqui os materiais que o Hospital do Coração elaborou para os pacientes diabéticos, porque nós entendemos que é isso que o senhor falou, a questão da alimentação, ela influencia, ela interfere na recuperação desse paciente. Então, o que nós temos que estar atentos? Os carboidratos, sim, são transformados em açúcar. Este açúcar ele está presente mesmo em frutas. Então, às vezes, a pessoa acha que a fruta ela é saudável. Não. Algumas frutas elas têm muito açúcar, o suco delas também o diabético não pode tomar. A questão de misturar carboidratos, como o senhor falou muito bem, é totalmente contraindicado para o paciente diabético. Então, numa refeição, arroz com macarrão, mandioca com batata, arroz com mandioca, isso é contraindicado. Os alimentos, eles devem ser preferencialmente assados, nunca fritos. A gordura animal, ela prejudica muito os níveis de diabetes. Tem toda a questão também do indivíduo não poder ficar em jejum por muito tempo, tomar muita água, diminuir a ingesta de sal. Então, não é apenas o médico cardiologista, endocrinologista que tem que acompanhar o paciente diabético. O nutricionista também é um profissional extremamente importante. Inclusive, quem elaborou essa cartilha foi a nutricionista do nosso hospital, a Elaine. E essa instrução para a dieta, ela é fundamental. Prática de exercícios, o tratamento e a dieta são fatores extremamente importantes para a recuperação desse paciente. Olha aí, vocês viram, estou aqui com as cartilhas fantásticas, as duas. O Hospital do Coração faz a diferença mesmo. Que a partir do momento que ele se preocupa com o bem-estar dos seus pacientes, e a gente ouve aqui da farmacêutica, falando da nutricionista, um hospital que tem uma nutricionista que se preocupa junto com a farmacêutica, com os médicos, com toda a equipe de enfermagem, através das cartilhas, é para você não ficar doente. Ué, mas o hospital não precisa da gente estar lá para internar? Não. Hospital que é a qualidade de vida do povo sul-mato-grossense e do povo campograndense. Parabéns, leve o nosso apreço, o nosso abraço, o orgulho de termos um hospital que se preocupa com a vida do povo aqui do Mato Grosso do Sul. Isso faz a diferença, viu? Obrigada. Fala um pouquinho pra gente do tratamento do diabetes. É alimentação, vai tomar medicamento, tem que ficar internado? Como é que é hoje o funcionamento disso? Ok. Bom, o tratamento, como nós já falamos, é dieta, é exercícios físicos e existem também hoje no mercado as medicações para tratar a diabetes. Como nós falamos, tem dois tipos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, o tratamento para diabetes tipo 1, como nós já falamos, é aquela diabetes que o indivíduo não consegue produzir a insulina, é a própria insulina.
Então existe hoje no mercado a insulina de origem suína, bovina e tem também a de origem humana, que ela é muito parecida com a endógena, mas ela também é muito perigosa, Dr. Paulo, porque ela pode provocar reações alérgicas, desde uma simples urticária no local da aplicação até um choque anafilático, ela provoca essa alergia, ela produz anticorpos IgE. Existe também reações imunes que o indivíduo pode desencadear à insulina. Então o indivíduo ele começa a produzir anticorpos contra aquela insulina que é aplicada no indivíduo e com isso o tratamento se torna ainda mais perigoso. E o principal risco de se utilizar a insulina é a hipoglicemia. A hipoglicemia ela é muito perigosa, pode provocar danos cerebrais, então a insulina ela deve ser usada com cautela. Para diabetes tipo 2, nós usamos os agentes hipoglicemiantes, que são comprimidos para que a pessoa faça o tratamento. Então tem vários grupos, tem as sulfanilureias, biguanidas, inibidores da DP4, tem os inibidores da glicosidase, mas são medicações que requerem muito cuidado. Por exemplo, as sulfanilureias, elas são medicações que se tomada juntamente com bebida alcoólica, o indivíduo tem uma reação muito grave, chamada síndrome de disulfiram. O que é esta reação? O indivíduo ele começa a ficar agitado, com hipoglicemia, taquicardia, dá um rubor facial, então é uma medicação perigosa. Elas também não podem ser tomadas por idosos, pacientes com insuficiência renal, porque tem o risco da hipotensão. Outro grupo, a metformina, que é uma medicação que tem na rede pública, é bem comum. Também requer cuidados especiais. Por exemplo, se você vai fazer um exame que vai usar um contraste radiológico, tem que avisar o médico que você toma metformina. Por quê? Porque senão pode ter uma reação muito grave, dar uma acidose lática, é perigoso para o indivíduo. Então, todas essas medicações, elas têm as suas contraindicações. Podem provocar aí a hipoglicemia, o indivíduo tem que estar atento no horário que vai tomar as medicações. Está em jejum, é muito perigoso tomar o remédio, porque ele pode abaixar muito a glicemia. Fez algum exercício físico, também oferece o risco. Então, são medicações que requerem cuidado, acompanhamento. É totalmente contraindicado a automedicação para pacientes diabéticos, porque essas medicações, elas realmente, se potencializadas no organismo, o indivíduo vai ter uma hipoglicemia, que é muito perigoso. Como eu já falei, causa danos cerebrais. Se diminuir a ação dessas drogas, nós vamos ter o problema dessas complicações que eu falei. Então, os agentes hipoglicemiantes e a insulina são medicações para o tratamento da diabetes, mas requerem um cuidado muito sério e acompanhamento médico. Como vocês viram, o tratamento está muito bem explicado, basta agora que vocês façam disso uma rotina diária. Não pode brincar de tratar, porque a diabetes mata e deixa sequelas. Eu quero agradecer a sua presença, Maria Augusta, um abraço a todos lá no Hospital do Coração. Leve o nosso reconhecimento, o nosso apreço pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigada. E se você ainda tem críticas, sugestões deste tema ou de outros, fale com a gente. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Vamos para a reflexão do dia de hoje. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. É exatamente isso. Você tem que dar um passo de cada vez. Você tem que atingir os seus objetivos, mas com parcimônia, com calma, com tranquilidade. Não pode você querer tomar conta de tudo logo do início. Coloca na mão de Deus. Você pode ter certeza que vai ser mais fácil. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele ser o Senhor das tuas ações e da tua razão. Entregue o seu coração e a sua vida para que você possa ser realmente um filho de Deus. Para que você possa ter nas suas ações, nos seus atos, em tudo aquilo que você deseja, a presença firme do nosso Senhor Deus. É Ele o dono do mundo. É Ele o Pai de todos nós. Ele é o Senhor da razão. Muitas vezes o tempo dele é diferente do nosso tempo. Mas existe sim o momento certo
para que a gente possa dar os outros passos. Confie nele. Se entregue que você vai ver as maravilhas que ele vai realizar na tua vida. Pense nisso com carinho. Tenham todos um excelente fim de tarde, um bom jantar a todos vocês, uma noite maravilhosa e inesquecível para os namorados, os casados. Tenham muita paz, muito amor e fiquem com os anjos de Deus. Eles é que vão proteger a tua casa, a tua família e a tua vida. No próximo programa vamos falar sobre implante dentário. Fiquem com Deus. Até amanhã.